estamos em 32, na chamada tem 33. Tem alguém faltando, né? Mas tudo bem. Bom, então, boa tarde. Sou a professora Cíntia, professora de Física. Ano passado a gente teve um trimestre de aula, né? Mas eu acho que não foi suficiente para a gente se conhecer. E aí eu quero apresentar hoje o plano de ensino, apresentar eu e como vai funcionar esse ano, enquanto estiver remoto, depois quando voltar no presencial, tá? E aí, qualquer momento, vocês podem me interromper para fazer pergunta. E vamos lá. Eu estava ouvindo os comentários lá, gostei dessa professora, é braba? É, sou braba, muito braba. Né, Isadora? Que nada, é um amor da pessoa. Nem tanto, mestre, nem tanto. Às vezes é meio brava, mas só às vezes. Eu apresentei direto a aula, não. Tá, já falei, já ia começar com hidroestática, que coisa. É, mas vai ser em seguida, tá? Bom, então tá, vamos lá. É o plano de ensino de física do segundo ano. Eu sou a professora Cíntia Fernandes da Silva. Sobre mim, eu acho que ano passado eu não falei de mim, né? A gente nem teve muito contato, né? Eu entrei meio de gaiato na turma de vocês, não era para ter pego, mas aí no final empurraram para mim. E aí eu acho que eu não fiz nem essa apresentação, nem nada parecido. Eu fiz a licenciatura em Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em 2008, mestrado em Física também pela UDESC, e o doutorado pela Federal de Santa Maria, em 2014. Aí eu entrei no IFC em 2015, sou professora efetiva do IFC desde 2015. E atualmente eu sou coordenadora do curso técnico integrado em eletroeletrônica. Mas eu atuo em todos os cursos, então eu fico em contato com todo mundo de todos os cursos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a ementa, tá? A física do segundo ano, ela é um pouco diferente da física do primeiro ano. Lá no primeiro ano é tudo uma sequência, né? Então, se você não entendesse o MRU, você iria tropeçar provavelmente no MRUV, porque era tudo uma sequência. Essas siglas MRU e MRUV, vocês sabem? Sim? Retilíneo, uniforme, variado. Isso. Movimento uniforme, movimento variado, né? Então, se você não entendesse o MRU, movimento retilíneo uniforme, você ia tropeçar lá no MRUV, porque era tudo uma sequência de um conteúdo do outro. Na física do segundo ano é diferente, ela tem várias áreas juntas. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar vai ser a hidrostática, aí depois a gente vai estudar a parte de termometria e termodinâmica, e depois outros assuntos. Então, se você não entender hidrostática, você não vai se prejudicar em ótica, por exemplo, que é um outro assunto que a gente vai ver, tá? São conteúdos independentes. Basicamente, no segundo ano, então, a gente vai ver a parte de hidrostática, fechou a hidrostática, não se fala mais de hidrostática. Depois a gente vai ver a parte de temperatura. Acho que tem alguém chamando para entrar, só um pouquinho. Não. Aí depois a gente vai ver a parte que envolve temperatura, tudo que envolve temperatura, e depois a gente vai entrar na parte de ótica e ondas. Então, são 4 conteúdos totalmente independentes. Alguém levantou a mão ou foi impressão minha? Matheus Zucco. Eu cliquei sem querer, foi mal. Ah, tá. Tranquilo. Ô, mas esse negócio de ótica, aqueles... me chega umas notificações do YouTube ali, me dá medo. Tipo, espelhos esféricos. Esféricos. Isso. É isso aí. Isso e mais outras coisitas mais. Então, a primeira parte que é a hidrostática. A gente vai estudar, então, o que é pressão, o que é densidade, definir empuxo, prensa hidráulica, que é aquilo que tem nas oficinas, sabe? Aqueles elevadores hidráulicos e vasos comunicantes. Então, tudo que envolve a hidrostática, hidro vem de água, estática de parado, tudo que envolve líquidos, fluidos, na verdade, em repouso, a gente vai estudar nessa primeira parte. Depois a gente vai entrar na parte de termometria, e essa área é um pouco maior. Tudo que envolve temperatura e calor, a gente vai estudar aqui na termologia. E a parte de termometria, a gente vai, então, definir o que é temperatura,
Como chegar no equilíbrio térmico, que é o equilíbrio térmico, como medir a temperatura e definir as escalas termométricas. Aí, dentro da termologia, a gente vai estudar a dilatação térmica. Então, basicamente, quando a gente fornece calor para um objeto, quando a gente aumenta a temperatura de um objeto, ele vai aumentar todas as dimensões. Isso é o que acontece com todos os objetos, com a maioria dos objetos, porque com a água é diferente, por isso que a gente vai estudar a dilatação anômala da água. Então, é isso que vai explicar por que acontece esse fenômeno aqui com o trilho do trem, né? Por que entortou o trilho do trem aqui. Então, dentro da dilatação térmica, podemos ter dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica e a dilatação anômala da água, que ela é um pouco diferente da dilatação dos outros materiais, ok? Aí, ainda dentro da termologia, a gente vai estudar a parte de calorimetria, então, tudo que envolve calor. Vamos falar de novo sobre equilíbrio térmico, vamos definir calor e ver como que esse calor se propaga, como acontecem as trocas de calor e o que é calor sensível e calor latente, ok? Aqui dentro dessa parte aqui, a gente vai estudar as mudanças de fase, sólido, líquido, gasoso, certo? E aí, depois a gente vai entrar na parte de termodinâmica. O que é termodinâmica? A gente vai gerar trabalho, gerar movimento a partir do calor. Então, dinâmica vem de trabalho, de movimento e termo de calor. Então, a gente vai gerar movimento, gerar trabalho a partir do calor. Então, aqui, basicamente é como funcionam as máquinas térmicas, né? Nós temos uma caldeira, que é onde vai ser fornecido o calor, pode ser carvão, lenha, vai ser queimado. Aí tem um recipiente com água, essa água vai ferver, vai formar vapor, e esse vapor vai movimentar a roda, pistão, seja lá o que tiver ligado a ela. E aí isso é a termodinâmica, a gente gerou esse movimento através do calor fornecido, tá? Então vamos estudar o modelo de um gás perfeito, as transformações termodinâmicas, o que é o trabalho termodinâmico e as leis da termodinâmica, que são 3 leis. A lei 0, a lei 1 e a lei 2, ok? Aí depois a gente vai entrar na parte de ótica, que é aquilo que, quem que falou foi o Matheus, né? Meu Deus. O Matheus falou lá, né? Então a gente vai fazer uma introdução à ótica geométrica, vamos definir o que é raio de luz, os meios óticos, as fontes de luz, como que a luz se propaga. Vamos estudar os eclipses e as sombras. Então, ó, Eu fui esse numa feira fenômeno... que tinha aquele prisma ali. Oi? Eu fui numa feira, acho que ano retrasado, que tinha aquele prisma ali. Ah, é. Uhum. Tem também na camisa do Pink Floyd, né? Ah, eu não conheço, professor. Mas como? Sim, é do álbum, né? Uhum. Então tá, isso aqui é a introdução, a definição, né, algumas definições. Aí a gente vai entrar nos espelhos. Primeiro os espelhos planos, aqueles que a gente tem em casa, né, onde forma a imagem que a gente tem lá em casa, no banheiro. E os espelhos esféricos, aquele que o Matheus falou agora há pouco, né? Aqueles que tem em supermercado e tem nas ruas, sabe? Aqueles são espelhos esféricos. Então, vamos ver como formar imagem, tanto em espelho plano quanto espelhos esféricos, e as propriedades dos espelhos esféricos. Depois, vamos falar sobre a refração da luz, tá? Então, a luz, basicamente, quando a luz encontra um material, ela pode sofrer 3 fenômenos. Um é a reflexão, que é o que acontece com o espelho, tá? Então, a luz chega aqui e ela volta para o mesmo meio, por isso que a gente enxerga a imagem. Aí tem a refração, que é quando a luz atravessa o meio. Então, por exemplo, aqui, né? A luz está chegando e está encontrando a água. Então, quando ela encontra a água, ela atravessa a água, por isso que a gente consegue enxergar aqui embaixo, ok? Então, esse é um outro fenômeno da luz que a gente vai estudar também, que é a refração da luz. Vamos ver o índice de refração, que é uma propriedade de cada material, a velocidade da luz no meio, que ela muda dependendo do meio que ela tá. Opa! E aí, as lentes esféricas, o comportamento, o que é foco, as imagens, a equação das lentes, divergência
e os instrumentos ópticos, tá? Então, instrumentos ópticos, óculos, microscópio, telescópio, luneta, o olho humano é um instrumento óptico também, ok? Muito bem. E depois de ótica, a gente entra na parte de ondas, tá? Então, a definição de onda, a dimensão de uma onda, o que é uma onda longitudinal e transversal, o que são ondas periódicas e alguns fenômenos ondulatórios. Dentro de ondas, a gente estuda o som, o que são ondas estacionárias e ondas sonoras e a velocidade do som. Ok? Basicamente, essa é a ementa, tá? Da física do segundo ano. Metodologia de ensino. Então, no período remoto, né, como foi definido para todas as disciplinas, metade da carga horária será síncrona, encontros, assim como a gente está fazendo esse, e metade serão assíncronos. Então, pode ser lista de exercício, pode ser vídeo que eu vou deixar gravado lá para vocês, qualquer coisa que eu ache, qualquer atividade que eu ache interessante para que vocês consigam entender o assunto, tá? As aulas síncronas, elas serão quinzenalmente, no nosso caso, e aí o link de vocês é esse daqui, é o que a gente está usando hoje, vai ser para todas as aulas, tá? Então, gravem ele aí. É muito importante que vocês fiquem ligados lá também no horário do site, porque qualquer troca, qualquer mudança vai estar lá no site e qualquer atualização desse link vai estar lá também, certo? A importância de vocês nas aulas síncronas é muito importante. Primeiro porque é um meio muito melhor, um modo muito melhor, né, para a gente ter um contato mais direto, como se fosse presencial, né, a gente está aqui, se vocês tiverem dúvidas eu vou responder na hora, do que se fosse aula gravada, né, aula gravada, tá lá a aula, aí na hora você tem uma dúvida, aí você manda e-mail para o professor, até o professor te responder, você nem lembra mais qual é a dúvida, né. Assim, na aula síncrona, eu apresento o conteúdo agora, você tem dúvida, você já pergunta, já esclarece, já seguimos para frente. Além disso, além de ser muito melhor pedagogicamente, a gente pode também, durante as aulas síncronas, fazer, né, atividades avaliativas. Então, tentem não faltar nessas aulas síncronas para que a gente possa ter esse contato direto entre professor e aluno e vocês podem, se não participarem, né, podem perder alguma atividade avaliativa, que a gente que eu digo os professores, né, isso é um acordo entre todos os professores, a gente pode fazer avaliações dentro das aulas síncronas, então procurem não perder, tá? Porém, se vocês perderem, né, se por algum motivo você faltar na aula síncrona, teve que ir no médico, teve que ir no dentista, faltou luz na casa, sei lá, você pode pedir para o professor e teve a atividade avaliativa durante a aula. Você pode solicitar ao professor um novo prazo para entrega, juntamente com a justificativa, né? Mas fica a critério do professor aceitar essa justificativa ou não. Então, tentem não faltar, tentem participar das aulas, certo? Durante as aulas síncronas também vai haver uma lista de presença para que a gente tenha o controle de quem está participando das aulas. Por que a gente vai fazer isso? Lá no final do ano, por exemplo, a gente vai para o final do ano e aí o Joãozinho reprovou em física. Aí eu vou pegar as listas e vou ver. Ah, o Joãozinho reprovou, mas ele participou de todas as aulas síncronas, ele fazia pergunta, ele me mandou e-mail, ele participou do atendimento. Acho que dá para passar o Joãozinho por conselho. Agora, se eu olho na lista e tá lá, o Joãozinho nunca participou da aula síncrona, o Joãozinho nunca perguntou nada, o Joãozinho nunca via a cara do Joãozinho. Não dá para passar o Joãozinho daí, né? Então, participem das aulas síncronas, vai ser muito mais interessante tanto para vocês quanto para nós, né? A gente vai se conhecer muito melhor. É claro que todo mundo concorda, né, que o melhor seria o presencial, mas já que não temos isso, eu acho que essas aulas síncronas é a melhor forma, né, do que aula gravada ou só entregar lá o material para vocês resolverem, certo? E as aulas assíncronas podem ser atividade avaliativa também, lista de exercício, aula gravada, vídeo, entre outras coisas que o professor julgue importante para o aprendizado de vocês, ok? Avaliação.
Então, na avaliação, a gente vai usar vários critérios vários instrumentos para avaliação, entre eles provas dissertativas e objetivas via SIGA, trabalhos individuais ou em grupo, atividade avaliativa, que aí pode ser tarefa, lista de exercícios, trabalho de pesquisa, questionários, tudo, enquanto a gente estiver no remoto, né, vai ser utilizando o SIGA. Então, tudo que eu for fazer vai estar lá no SIGA, tá? Todas as atividades. Eu gosto bastante de prova dissertativa, não sei se vocês já conseguiram sentir isso do trimestre que a gente teve, mas a maioria das minhas provas é com continha para fazer, tá? Não vai ser prova com assinalar, vai ter 1, 2 no máximo, tá? Vai ser continhas para vocês fazerem e eu quero que apresente todos os cálculos, certo? Muito bem. Os pesos. Em cada trimestre vai ter no mínimo 2 avaliações, isso daqui é o que a normativa pede, né, o regulamento do IFC pede, que seja no mínimo 2 avaliações por trimestre. Eu sempre faço mais, porque eu acho muito melhor ter mais avaliações com peso menor do que 2 avaliações com peso muito grande, né? As avaliações que forem individuais, elas terão um peso maior do que as avaliações que forem em grupo, tá? E os pesos durante o período remoto, eles podem ser diferentes, tá? Sempre que eu colocar alguma avaliação, alguma atividade avaliativa, a gente já vai dizer qual é o peso para vocês, certo? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que eu não estou olhando. Tem. Camila perguntou acústica, né? Acústica é no segundo ano ainda. Terceiro ano é parte de eletricidade e magnetismo. Acústica é no segundo ano, que é o som, né? Tá. Seguindo. O regime de recuperação, né? Como vocês são do segundo ano, vocês já sabem como é que funciona. Se no final do trimestre não tiver 7, terão uma reavaliação trimestral, e aí essa nota substitui. Porém, durante o período remoto, tem a opção, né? Foi colocado lá na normativa do ensino remoto, que a reavaliação pode ser uma nova prova ou pode ser a entrega das atividades do trimestre. Em física, comigo, a reavaliação vai ser um novo prazo para entrega das atividades, tá? Então, quem não fazia nada durante o trimestre, ficava esperando a reavaliação, dançou, não vai rolar, tá? O que vai acontecer é que a reavaliação você vai ter que entregar todas as atividades do trimestre, certo? Não vai ter reavaliação. Eu já fiz isso naquele trimestre lá que eu trabalhei com vocês, né? Então, é isso que vai acontecer, certo? Eu não acho justo com os outros alunos que fizeram, né? Então, é mais justo que todo mundo faça. Exame final, então, no final do ano, se não chegar com a média 7, tem direito a uma nova prova, que é o exame final, e aí a média geral, depois do exame, tem que ser maior ou igual a 5 para ser aprovada. Avisos importantes. O aluno deverá participar das aulas síncronas, quinzenalmente, conforme o horário do site. Então, aqui está o link do horário que tem lá no site. Se vocês ainda não salvaram, salvem isso daqui, que isso é muito importante. Tem aqui todas as informações de todas as aulas de todas as semanas. Cuidem lá, né, que é semana 1, semana 2. Então, foi separado em módulos de 15 dias. Em uma semana é um horário, na outra semana é outro horário. Cuidem para não se perder nessa organização, tá? Na entrega das atividades, isso é muito importante. Coloquem o nome, a turma e a data, tá? A mesma coisa eu digo para o e-mail. Quando forem enviar algum e-mail para o professor, diga lá o nome e a turma, né? Porque às vezes tem uns e-mails lá, fera do skate. Vou saber quem é fera do skate. Então, coloque o seu nome, a turma, a data direitinho. No e-mail não precisa data, né? Mas diga quem você é. E na sala do Meet também, né? É bom que você logue com o e-mail, com
com login que a gente consiga identificar, né? Porque daí a gente consegue ver, por exemplo, ali a Roberta falsa lá, né? Então, e é bom também colocar uma fotinho de vocês, para a gente saber a cara de vocês, né, Guilherme? Pontos bem importantes também, sempre fiquem atentos ao SIGA, à agenda no site, que pode acontecer marcação de aula extra, né? E aos horários também lá no site, certo? Isso em todas as disciplinas, né? Não é só na minha. Muito importante que a gente mantenha o contato entre o professor e o mediador, né? Vocês já sabem como é que funciona a figura do mediador, então se você não conseguiu falar com o professor, mandou um e-mail lá para o professor, faz uma semana e o professor nem é aí para ti. Entre em contato com o mediador vai falar com o professor e aí ele te responde, certo? Horário de atendimento. Então, eu defini lá o horário de atendimento toda semana, menos sexta-feira, das 10 às 11, nesse link aqui. Então, gravem esse link aqui. Ele também vai estar lá na agenda, né? Inclusive, tinha marcada já para essa semana, né? A doida nem deu aula e quer atendimento. Afe Maria. E, se possível, agendem antecipadamente. Então, se vocês querem atendimento semana que vem, na aula me avise. Professora, semana que vem eu quero atendimento. Daí, né, eu já vou ficar organizada para sabendo que naquele horário vai ter aluno. Outra coisa também, o atendimento é das 10 às 11. Então, cheguem às 10, porque se chegar às 10h30 e não tiver ninguém, eu vou entender que não tem, que ninguém vai vir para atendimento. Então, tentem chegar no horário e, se possível, avisem que vão participar do atendimento. O meu e-mail é esse daqui. Esse vai ser o canal oficial, então, para a gente conversar, tá? Tem um link lá no Siga para mensagem, mas eu não costumo olhar aquilo lá, então se vocês me mandarem mensagem por lá, é capaz de eu não ver. Mas o e-mail eu tô sempre olhando, vem mensagem, notificação direto no celular, então se vocês me mandarem, eu vou ver em seguida e responder em seguida, tá? Então, o canal oficial é o e-mail, anotem meu e-mail, e aí qualquer dúvida me mandem por e-mail, ok? Referências, então, vocês vão receber um livro didático, né, que é esse daqui, do Guimarães. E a gente vai seguir mais ou menos a mesma ordem do livro didático que vocês têm lá. Certo? Tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação à disciplina, em relação aos pesos? Tudo certo? Estão me ouvindo? Eu caí por nada? Uma das melhores aulas que a gente teve comparando com as outras. Não caiu nenhuma vez, para mim, pelo menos. Ah, tá. Eu achei que era em relação à professora. Desculpa. Ah! E só vou poder dizer isso depois que começar o conteúdo. Eu posso dizer isso. Sim, foi isso que eu fiquei pensando, mas nem falei nada. Como assim? Gostei do seu senso de humor. Puxando meu Já saco. tem ponto comigo. Eu quase não acompanhei sua aula no passado. Eu acho que ninguém, né? Porque foi muito rápido também, nem deu tempo da gente se conhecer. Você acha Então. que a gente já pode chorar por causa das matérias ou ainda não? Ou tá tarde ainda? Não, ainda não. Ainda não. O segundo ano é mais fácil que o primeiro. Ai, Não, que bom. espera até de noite. Esperamos. O segundo ano é mais fácil que o primeiro. O primeiro é mais impactante, assim. O segundo é mais tranquilo. Prof, sobre os livros, você tem alguma ideia de quando a gente vai receber ou nem ideia? Disseram que já estão entregando. Aí agora, qual é a ordem? Se é primeiro os terceiros, primeiros, eu não sei daí. Se é primeiro por turma, eu não sei daí qual é a organização, mas eles já começaram a entregar. Ah, ok. Então, como eu falei, né, ano passado não deu para a gente se conhecer muito bem, né? Então, eu me apresentei já, tô aqui com a minha câmera aberta, com a minha cara aqui, e aí eu quero que vocês também abram a câmera, se apresentem um pouquinho de onde é. Tá bom? De onde é, quantos Tá bom. anos, o nome, quantos anos, de onde é, o que espera da vida. A espera da vida ficar rica. Do nada, assim, acordar rica e bonita. Vai escolher democraticamente ou como que vai funcionar? O quê? A ordem?
A ordem para se apresentar. Pode ser pela chamada, deixa eu abrir aqui. Não tem mais nenhuma dúvida do assunto? Da emenda? Não. Tá, No então momento, não. Tranquilo. Tá, então eu vou... Prof, tem uma base de quantos trabalhos por trimestre? Uns 4, 5. Certo. Prof, e matérias, tipo assim, a quantidade de página no caderno, assim, 2 matérias ou menos? Bah, não sei. Como assim? É porque conforme a matéria a gente deixa, tipo, 2 matérias do caderno, né? Porque daí é maior, tem mais anotação. Tá, entendi. De conteúdo que eu vou dar? É bastante, eu costumo dar bastante exercício, né? E aí é bom que tenha... Pode deixar 2 de início. Meu Deus, não tô conseguindo colocar o SIG aqui para compartilhar. Por quê? No passado eu só usei 12 páginas. Mas não era eu. E aí também... Oi? Deixaram E umas 3 vezes mais. pelo menos, né? Se tu usou 12 páginas, vai usar bem mais que 3. Meu Deus, gente. Não, eu não quero ver comentários aqui. E aí também a dinâmica mudou, né? A aula gravada não tem condição, não tem como funcionar. O Siga que eu não estou conseguindo compartilhar, então eu vou abrindo aqui no meu mesmo, sem compartilhar. Ana Júlia. Ana Júlia, quer se apresentar? Abrir a câmera, mostrar a tua Ela carinha para escreveu no nós. chat. Oi? Ela escreveu no Ela chat? Prof, tô sem microfone, meu nome é Ana Júlia, sou de Videira, tenho 17 anos. Então, tá bom, Ana Júlia. Ana Júlia, eu acho que eu conheço, né? Acho que sim. Ana Luísa Guzzi. Oi, eu Oi. sou a Ana. Abra Eu tenho câmera, 15 anos se e possível. moro em Videira. Abra a câmera que eu quero ver uma coisa, por favor. Você é filha Eu do vou lá Fábio pentear meu Guzzi? cabelo, peraí. Você é filha do Fábio Guzzi? Sou. Vi tudo. Ah, Sim. viu? Ó, sabia. Então tá, oi Ana, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Próximo, Camila. Oi, prof. Oi. Então, o meu nome é Camila Zonta Reginato, eu tenho 16 anos e moro no interior de Videira. Tudo bem. Daniel. Oi, boa tarde, prazer. Boa tarde, prazer. Meu nome é Daniel, tenho 16 anos atualmente e moro em Videira também. E a câmera? Sou muito tímido, sabe? Vocês não abrem a câmera, depois eu passo por vocês no mercado. Eu não vou dar oi, porque eu não sei quem que é vocês, né? Mas daí a gente pula na frente do professor lá e começa a dizer adeus. O Dani não quer abrir porque ele é feio, segundo a Camila. Brincadeira, verdade. Dani. Jennifer. Deixa eu me concentrar pra mim não passar a mesma vergonha que eu passei na aula do Alan. Calma. Ela tá de aniversário. Parabéns. Não foi isso. Parabéns. Tá. Obrigada. Não, sem cantar parabéns. Parabéns, só assim, pronto. Tá, eu sou Jennifer, da Silva Schmoller. Eu sou aqui de Tangará. Acabei de fazer 17 anos, né? Parabéns. Acho que é isso. Tangará? Isso, Tangará. Beleza. Esther. Oi. Oi. Então, sou a Esther, eu sou de Videira e tenho 16 anos. E cadê você? Espera só um pouquinho. Tá bom. Aê, muito bem.
É bom abrir a câmera. Esses dias eu passei por uma menina na rua. Olá, é minha aluna, aquela aí. Daí a gente conhece, né? Senão a gente não se conhece, não adianta. Esther foi. Fernanda. Boa tarde, prof. Eu sou Fernanda, moro em Videira mesmo, tenho 16 anos. Ah, eu tenho um copo igual esse. Gostei. Aê. Você é de Videira? Eu não escutei, desculpe. Sim, eu sou de Videira. Tá. E não tem câmera? Ai, meu Deus. Aê. Muito bem. Flávio. Boa tarde, professora, tudo certo? Boa tarde, tudo certo? Meu nome é Flávio, tenho 16 anos, sou de Videira mesmo. E a câmera? Vai quebrar a tela do computador, professora, não. Tá quebrada? Não entendi. Vai quebrar a tela do teu computador se eu ligar. Não. Tá bom. Geandra? Viu como que você escapa? Não precisa ver, cara. Meu Deus, Flávio, por que tão feio assim? O que, Flávio? Nossa, mãe. Chato assim. Geandra, vamos lá. Ignore. O que Oi. Eu estou sem câmera, porque dei uns problemas na configuração, eu ainda não aprendi a lidar, mas calma que um dia vai. Enfim, eu sou Geandra Scalabrin, tenho 17 anos e moro no Rio das Pedras, aqui em Videira mesmo. Beleza. Muito bem. Geandra. Guilherme. Bom dia, professor. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Guilherme Contini, tenho 16 anos e moro em Rio das Antas. Em Rio das Antas. Beleza. E a câmera? Peraí, deixa eu colocar um fundo aqui. Como é que faz isso? Eu quero fazer também, ó, tapar ali as coisas. É uma dádiva dos ninjas. Isso é uma dádiva dos ninjas. Beleza. Tudo bem, Guilherme? Um bom dia. Gustavo Rigo. Oi. Tá bom. De onde você é? Não quer falar? Tá bom. Isabelle Pastore. Oi, meu nome é Oi. Isabelle Pastore, sou de Iomerê e tenho 16 anos. Tá bom. Gustavo é de Videira, tá bom. Isabelle Canônica. Opa, tem alguma coisa no chat. Sem câmera, sem microfone. Tem 17 anos de Videira, tá bom. Isadora Berta. Oi, prof. Oi. Eu sou a Isadora Berta, eu tenho 16 anos e eu sou aqui de Tangará. Tudo bem, de Tangará, muito bem. Minha coleguinha. Vão, Parceira do busão. vão no ônibus junto. Companheiros de fugir da escola. Oi? Ah, isso não Ô, prof, pode. você acredita que quando a Jennifer era pequenininha, eu e ela, a gente fugia da escola, tipo, 5 anos a gente andando na cidade fugindo da escola. Ai, que vergonha, Isadora, não precisava explanar. Perigo. Que... Agora a gente só pode ir pra comprar lanche. Que perigo. Era aventureira, prof. Isadora Xavier. Eu? Eu. Oi. Eu sou a Isadora Xavier, eu tenho 17 anos e eu moro na grande metrópole de Pomé. E é isso aí, vizinha. Te vejo quase todo dia. Tu não, é a tua mãe lá de vez em quando. Sim. Júlia Rodrigues. Oi, eu sou a Júlia Rodrigues, eu moro também na grande metrópole de Pomeia e eu tenho 16 anos. Ó, viu? Ó, daqui a pouco eu passo por ti na ponte e não te A Júlia mora perto, professora. Da gente. Perto da onde? Ah, é? Ah, viu?
Ontem eu passei por uma aqui também, Ipomeia. Minha aluna lá, ó. Viu? Júlia, Kathleen, Somariva. Oi, professor. Meu nome é Kathleen. A gente é primo. Eu tenho 17 anos, moro em Videira, no bairro das Pedras. Tudo bem. Kathleen. É Kathleen que fala mesmo ou como é que é? Isso. Tá. Kleber. Bom, pessoal. Bom. Eu sou o Kleber, tenho 16 anos e moro em Rio das Antas. Gostei do fundo, olha. Outro Agora, vizinho, beleza. Laura Rigo. Oi. Oi. Meu nome é Laura Rigo, eu tenho 16 anos e eu moro no interior de Videira. Muito bem. Laura Escopel. Oi, eu sou a Laura Escopel, tenho 16 anos também e sou de Videira. Tá bom. Liohane. É assim que fala? Sou Liohane, tenho 16 anos, moro em Videira mesmo. Não tá funcionando a câmera nem o microfone. Tá. Beleza. Lívia. Oi. Oi. Eu sou a Lívia, eu tenho 17 e eu moro em Freiburgo. Muito bem, Freiburgo. Manuele. Meu nome é Manuele, eu tenho 16 anos e eu moro em Videira mesmo. Beleza, muito bem. Não tem câmera. Tá. Agora. Olha para os fogos. Agora vi, Maria Eduarda. Oi. Oi. Eu sou a Maria Eduarda Zanato, tenho 16 anos e sou de Salto Veloso. Salto Veloso. Muito bem. Eu tava na outra turma que tinha um monte de gente do Veloso. Ela nem é envergonhada assim, mas tudo bem. Oi, gente, eu tenho vergonha. Primeira vez. Ela nem é assim. Não, ela não é assim. Todo mundo tá de prova. É verdade, ela não é assim. Eita. Intimidei a menina. Brincadeira, Duda, te amo. Manu, a gente te ama. Mariana. Oi, eu sou a Mariana Larissa Perger, tenho 16 anos e moro em Iomerê. Iomerê, muito bem. Você é parente Meu Deus, me deu um branco agora. Como é que é o nome da menina? Da Jaqueline, é? Minha prima. Viu? Credo! Como é que eu esqueci o nome dela? Não conte pra ela. Matheus Donati. Não está? Matheus, deixa eu ver. Matheus Donati está. Tá arrumando fundo. Tá bom. Prof, tem um barulhão aqui fora, não vai dar de escutar nada. Pode esperar um pouco. Barulhão do quê, homem de Deus? Tá passando a ceifa ali. Passando o quê? A colheitadeira. Tá. Tá, então, já que você está falando, Matheus Zucco, fale você enquanto a gente espera o Donati. Boa tarde, eu sou o Matheus, eu tenho 17 anos e sou de Rio das Antas. Muito bem. Matheus Donati já dá ou não? Aí. Meu nome é Matheus Donati, tenho 16 anos, sou daquele Videira mesmo. Tranquilo. Matheus Zucco, Miriam App. Miriam tá participando? Eu acho que ela saiu, só que ela só tá na lista. Tá. Também acho. Nathalie. Eu sou a Nathalie, tenho 16 e moro em Videira. E eu verei, quer dizer. Tá bom. Não tem câmera? O que você é, Sarah? Ah. Que time você torce? Tem que ser Corinthians. Deixa eu ver. Eu não.
Quem que era aquela menina que tava com o copo? É colorado? Inter. Colorado. Você é colorada, professora? Eu sou. Ai, Meu que Deus orgulho, do céu. vai, Eu eu Vou sair da aula, não quero mais. Eu tenho já, professora. Que gente mais avoada. Quietinha aí, Kleber. Continuando, Nicole Pilk. Nicole está. Ai, falou aqui alguma coisa. Sem microfone e câmera por enquanto. Nicole, 17 de Videiro. Tá bom, Nicole. Raíssa. Oi, prof. Meu nome é Raíssa. Eu tenho 15 anos e moro em Videira. Nossa, 15 anos só? Muito bem. Samile. Samile não está. A Samile saiu também, ela tá fazendo seja. Ah, ela Foi saiu? embora. E o irmão dela? O Gustavo também saiu na metade do período letivo. Tá no Lacerda. Tá. Então, vamos seguir. Então, faltou a Miriam e a Samile. Thalissa também. Thalissa também faltou? Sim, né? Isso aí, então. Tranquilo, então, vamos agora. Prof, agora você conta um pouquinho mais sobre sua vida, sabe? Só para matar mais aula. Mas é verdade, o prof não falou onde é que mora. Verdade, você não explicou. Como eu quero te conhecer, quero ser sua amiguinha. Eu falei lá que sou onde eu fiz mestrado, doutorado. Prof, cadê a tua filha? Aquela coisa linda. Verdade, mostra aí. Mostra ela. Mostra o Nenê também. O Nenê é lindo. O Nenê tá na creche. Ah. Senão não tinha condições. Mas ela tá em casa? Olha, eu tô com um bando de peste aqui em casa, prof. Você comeu borracha? Olha Mas aqui. cresceu. Meu Deus! Teve uma reunião que eu tive que deixar ele comer metade da borracha para eu conseguir fazer a reunião sem condição. Não, tem que ir pra creche, senão não dá. Tadinho. Tadinho. Como que é o nome? Vocês são enrolão, hein? Qual é o nome? Lucas. Tem quantos anos, meses? É mal de Lucas, prof. Hã? É mal de Lucas. Ele é medonho. Ele Tem quantos aninhos, quantos meses, não sei. Tem 1 ano e 4. Ah, que idade gostosa para aprontar. Tem 1 ano e 4 e a menina tem 7. Ô, Jenny, Deus tá vendo? Quando tiver uns 9, 10 anos, não segura mais, porque são umas pestes. Jenny, Deus tá vendo vocês esforçando aí pra matá-la. Ai, que idade linda! Cala a boca, Manuel. Aproveitando, a minha irmãzinha, ela tem a idade da sua. Sabe o que ela fez semana retrasada, passada, não lembro? Ela não me pegou a gilete e não raspou todo o cabelo? O dela? Capaz. O dela, ela foi fazer franja, ela raspou todo o cabelo com a gilete. Misericórdia. Cortou com a tesoura e raspou com a gilete. Então você esconda da sua pequena tesoura e gilete, pelo amor de Deus. Meu Deus, mas tua irmã é atentada? Eu vou mandar uma foto pra vocês no grupo de como que tá horrível a situação aqui. Tadinha. Eu não tenho dó, vai ficar careca também. Ninguém mandou cortar. Então tá. Meu nome é Cíntia. Se tiverem dúvida, manda e-mail lá pelo e-mail, né? E aí a gente vai tocando aqui, beleza? Vamos começar então com o assunto propriamente dito, tá? Karma. E aí a gente vai começar falando sobre hidrostática, tá? Então, o que é hidrostática? Hidrostática é tudo que envolve fluidos. A gente já vai ver o que é fluidos, tá? Então, a hidrostática
Hidro vem de água, estática vem de parado. Então, hidrostática é água parada. Na verdade, não é só água, é qualquer fluido em equilíbrio estático, tá? Então, a hidrostática é o ramo da física que estuda os fluidos, a gente já vai ver o que é fluido, em repouso, em equilíbrio estático. Fluido é qualquer substância que tenha a capacidade de escoar. E eles são capazes de se adaptar à forma do recipiente que o contém. Então, fluidos são líquidos e gases, tá? Então, qualquer líquido. Se você derramar um vidro de líquido, ele vai derramar, ele vai escoar. E o gás, se você abrir o recipiente do gás, ele vai se espalhar também, ele vai escoar. Isso é escoar, ok? Ele vai ser liberado daquele recipiente lá. Eles não têm forma definida, né? Eles vão se adaptar à forma do recipiente que os contém, ok? Então, fluidos são líquidos e gases. Todos os líquidos e todos os gases. Certo? Viscosidade. Viscosidade é uma propriedade dos fluidos. A viscosidade, ela vem do atrito que existe entre as moléculas que compõem esse fluido quando a gente tenta movimentar, tá? Então, quanto menor a viscosidade, mais fácil é para esse fluido escoar. Tá? Então, se você pensar entre a água e o mel, o que tem maior viscosidade? Tá? Quando você tenta derramar o mel e a água, quem que escorre mais fácil? A água. A água. Consequentemente, a água tem uma viscosidade menor, ok? Entenderam o que é viscosidade? Está relacionado com o escoamento. Quanto mais fácil escoar, menor é a viscosidade. Quanto mais difícil for para esse fluido escoar, maior é a viscosidade. Sim? Você sabe me dizer em número, assim, quanto que é a densidade da água? É 1 por 1, né? É, 1 grama por centímetro cúbico. Uhum. Vamos ver isso em seguida também, mas densidade é uma coisa, viscosidade é outra, tá? Certo. Então tá. A viscosidade, ela só está relacionada com essa facilidade ou não do fluido escoar, tá? A densidade é uma grandeza que a gente vai definir daqui a pouco. E aí, uma outra grandeza muito importante nos fluidos é a pressão. O que é a pressão? A pressão, ela representa a distribuição de uma força normal sobre uma superfície através de uma área de contato com essa superfície. O que isso significa? O que é uma força normal? Normal é perpendicular, né? Então, qualquer objeto, deixa eu ver aqui a minha câmera, peraí. Qualquer objeto que esteja sobre uma superfície está fazendo uma pressão aqui, certo? Esse objeto está fazendo uma força sobre essa superfície aqui, concordam? Que força que esse objeto faz sobre a superfície? Normal. Não? Força-peso? Isso. Força-peso. Todo objeto sobre uma superfície vai fazer uma força que é normal, ou seja, é perpendicular, mas essa força é a força-peso, ok? E aí, essa força, ela vai estar distribuída nessa área. Isso é a pressão. A pressão é a força distribuída pela área, certo? Muito bem. Então, quando a gente aplica uma força, a gente faz uma pressão que é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. O que é diretamente proporcional? Quanto maior a força, maior a pressão, ok? E inversamente proporcional é o contrário. Quanto maior a área, menor a pressão, certo? Porque é inversamente proporcional. Quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. É isso que explica por que quando a gente coloca um balão numa cama de prego aqui, o balão não estoura. Mas se a gente colocar um prego no balão, o que vai acontecer? Vai estourar esse balão. Se você colocar a tua mão em um prego, vai furar. Mas se você colocar a mão nessa cama de prego aqui, você não vai sentir muita coisa. É por isso que aquelas pessoas, tipo, naqueles vídeos malucos, eles deitam em camas de prego e não resistem à dor? Isso, porque não dá dor.
Lá na escola eu tenho uma cama de prego assim, né? Que os alunos construíram. E na verdade não é uma cama, né? É como que tá nessa imagem aqui. É um quadrinho assim que dá para sentar. E aí os alunos sentam lá nessa cama de prego ali, e aí a gente vê que você não sente, porque a tua força, ela foi distribuída numa área menor. Então, a pressão que causa, ela é menor, certo? Quanto maior a área... Vão me chamar de louca, mas quero testar. Então, tá, quando a gente voltar, a gente testa. Quanto maior a área, menor a pressão, certo? Muito bem. Quando a gente tá... O que a gente faz quando a gente afia a faca? Deixa eu voltar, cadê? Aqui. O que a gente faz quando a gente afia a faca ou a tesoura? A gente está diminuindo a área. E aí, por isso que o corte melhora, porque você diminui a área, melhora a pressão, certo? É isso que a gente faz quando a gente afia a faca, a tesoura, seja lá o que for. Diminui a área e aí melhora a pressão, aumenta a pressão, por isso melhora o corte. Então, eu falei que a pressão é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Matematicamente, a gente pode expressar isso numa equação, né? A pressão, então, é igual a força sobre área. Quanto maior a força, maior a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. Ok? E o inverso também, né? Quanto maior a área, menor a pressão. Certo? P é a pressão, sim. F é força e A é a área. Unidade de pressão. Só um pouquinho. Bom. Professora? Oi? Quanto maior a área, é menor a pressão, certo? Isso. Uhum. Ah, tá bom. Muito obrigada. É ao contrário. Quando uma é grande, a outra é pequena. Quando outra é grande, quando outra é pequena, a outra é grande. Entendeu? Sim. Então tá. Unidade de pressão. No SI, vocês viram o que é o SI, né? O Sistema Internacional de Unidades. A pressão é dada em... Eu falei que pressão é força sobre área. Unidade de força é Newton, unidade de área, metro quadrado. Então, a unidade no SI para pressão é Newton por metro quadrado. Essa unidade é tão importante que ela recebe um nome especial, que é o Pascal, PA, ok? Então, no SI, a pressão é dada em Pascal. Tem outras unidades, por exemplo, o ATM, né, 1 atmosfera, que equivale a aproximadamente 1 vezes 10 na 5 Pascal. Aí tem aquilo que a gente coloca no pneu lá eu esqueço o nome das coisas, no posto de gasolina, que é a libra por polegada ao quadrado, né? Quando você vai encher o pneu lá no posto de gasolina, que tem libras, né? A gente fala, vou colocar tantas libras. Na verdade, é libras por polegada ao quadrado, que equivale a 6,89 vezes 10 na 3 Pascal. E tem a unidade também que os meteorologistas usam, que é o barômetro, que é 10 na 5 Pascal, certo? O que a gente mais vai usar vai ser Pascal. Então, quando você quiser calcular a pressão em unidade do SI, tem que estar tudo em unidade do SI, certo? Então, a força tem que estar em Newton e a área tem que estar em metro quadrado. Se não tiver e o problema pedir a pressão em Pascal, você vai ter que transformar tudo para unidade do SI, ok? O que a gente mais vai usar, então, é o Pascal e o ATM, certo? Alguém falou alguma coisa comigo que eu não vi aqui? Não. Professora? Oi? Tipo, tem a ver com pressão, um exemplo, assim. Esses tempos eu fui calibrar o pneu da minha bicicleta, ele é um aro 24, só que ele é fino, né? Deu 25 libras. E o pneu do carro do pai deu 28. Tipo, não é proporcional aos dois pneus. Por que o meu tem mais pressão que o dele? Quanto menor a área, maior a pressão. Ah, então tá bom. Viu? Quanto menor a área, maior a pressão. É bem isso aí. Exemplo.
Imagine que uma bailarina cujo peso é 480 newtons, apoiada na ponta de um dos pés, de modo que a área de contato com o solo seja 2 centímetros quadrados. Determine a pressão exercida pela bailarina no solo. Tá. Então, o problema está pedindo pressão e ele não fala que quer em unidade do SI, né? Então, você pode calcular do jeito que tá. O que é 480 newtons? A força? A força. E o que é 2 centímetros quadrados? A área. Então, pressão, força sobre área. A força 480 dividido pela área, que é 2, dá 240 newton por centímetro quadrado. Ok? Tranquilo aqui? Sim. Sim. Letra B. Mostre a pressão em Pascal. E agora? Posso colocar mais leite para os gatos? Ó, o que eu falei. Ai, que bonitinha! Muito fofa. Nem apareceu. Lembrou de tatuar os Mimi. Vem dar oi? Já foi. Sem querer, querendo, a prof vai apresentar ela pra nós. Dá oi? Oi, filha da Cíntia, que é a cara da Cíntia. A mini Cíntia linda. Sabia que Gente, que a mãe dessa fofa! daqui trabalha na escola? É. A mãe dela trabalha na escola, sabia? Então vai, que cheiro de salgadinho. Linda. Essa é a Maria Luísa. Ah, foi na outra turma que tinha uma Maria Luísa também, né? Foi na outra. E aí? Se eu quero em Pascal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a força? Não. Não. E a área? Sim. Sim. Tem que passar para quê? Metros quadrados. Metros quadrados. Metros quadrados. Muito bem. Como que a gente passa de centímetro quadrado para metro quadrado? Ah, eu não sei, isso eu não sei. Acho que é 10 na 2, né? Sei lá. Ah, potência. Eu estudei isso, mas eu não me lembro. Vezes 100, prof. Não é 3 vezes 6? 3,6 dividido por 3,6 ou vezes 3,6? Vezes 100, segundos e minutos. Ah, não, isso daí é... A Isabelle sabe, ela riu. Quê? Professora tá decepcionada. Tô rindo de desespero, é isso. Vocês viram como transformar em centímetro para metro? Refresca a nossa memória, prof. Eu sei, mas eu não lembro. Tá, vocês viram como transformar de centímetro para metro, certo? Sim. Viram ou não? Pode ser sincero comigo, tá? Porque eu preciso saber o que vocês sabem pra gente seguir. Pode ter visto, mas não lembro. Provavelmente a gente Eu lembro de estudar isso no 9º ano, mas eu não lembro como faz. Ano passado vocês não viram? Ano passado eu não lembro. Mas não fica, tipo, meio que quase a mesma coisa? Puxar centímetros para metros e metros e centímetros quadrados para metros quadrados? Não é a mesma coisa? Tem uma tabelinha, professora? Tá, Centímetros quadrados a gente vai 10 na menos multiplicar 4. o valor do comprimento por 100? Não. A cara da Eu desisto. Prof, repete que eu vou tentar raciocinar, mas isso... Tá, vamos lá. 1 metro, eu vou colocar aqui no chat. O metro tem quantos centímetros? 100. Quanto? 100. 100. Isso aí. 1 metro tem 100 centímetros. Quando a gente fala metro quadrado, centímetro quadrado, é outra grandeza, tá? Quando tem um quadrado, a gente está falando de área. Sempre que tiver centímetro quadrado, metro quadrado, milímetro quadrado, é área. Quando não tem, como é aqui metro e centímetro, 1 metro 100 centímetros, é só o comprimento, tá? Aí ele não tem nenhum expoente. Quando é comprimento, é metro, vamos pensar no SI. Quando é comprimento, é metro. Quando é área, aí você vê, tem um lado, 2 lados, então é metro quadrado. E quando é volume, tem 3 lados, então é metro cúbico, ok? Tem que dividir por 10 mil? Sim. Calma, rapaz. Tá,
Então, ok. Quando a gente fala em metro quadrado, significa que é lado vezes lado. Então, eu quero fazer a relação de centímetro quadrado e metro quadrado. Eu parto do linear. O linear é o que eu escrevi ali, 1 metro, 100 centímetros. Agora, eu quero assim. Então, eu tenho 1 metro aqui, 1 metro aqui. Cada metro é 100 centímetros. Então, vai ser, vou colocar aqui no chat também, 1 metro vezes 1 metro, que vai ser igual a 100 centímetros vezes 100 centímetros. Entenderam? Porque eu estou fazendo agora aqui vezes aqui. Aqui é 1 metro, aqui é 100 centímetros. Aqui é mais 100 centímetros. Então, é 100 centímetros vezes 100 centímetros. Estão me acompanhando? Sim. Sim. Beleza. Então, eu vou ter 1 metro quadrado, que vai ser igual a 100 vezes 100. Quanto que é 100 vezes 100? Conta os zerinhos lá, ó. 1, 2, 3, 4. 10 mil centímetros quadrados. Isso aí. Errei por 9.000 só. Então, me perdi nas contas, no zero. 1 metro quadrado é 10 mil centímetros quadrados. Então, se você quiser passar de centímetro quadrado, de metro quadrado para centímetro quadrado, você multiplica por 10 mil. Se você quiser passar de centímetro quadrado para metro quadrado, você divide por 10 mil. Entendeu? Professora, daqui meio que como que é a potência dele, tipo, menos o centímetro quadrado é 1 metro elevado a 10 na menos 4, né? Isso. 10, isso que eu queria discutir com vocês, se vocês aprenderam isso ou não, né? Que vai ser, no caso, 1 metro quadrado igual a 10 na 4 centímetro quadrado. Quando a gente usa a notação científica, fica bem mais fácil para a gente trabalhar, né? Então, 1 metro quadrado é 10 na 4 centímetro quadrado. Então, quando você passa de metro quadrado para centímetro quadrado, multiplica por 10 na 4. Quando passa de centímetro quadrado para metro quadrado, multiplica por 10 na menos 4. Isso aí, ok? E aí fica mais fácil para resolver aquele problema ali, ó. Acompanharam o que eu falei agora? Sim? Sim. Essa segunda parte ficou mais fácil. Então, aqueles 2 centímetros quadrados lá, em metros, são 2 vezes 10 na menos 4 metro quadrado, ok? Isso? Todo mundo entendeu por quê? Sim? E aí, agora faz a conta. Então, a pressão vai ficar força sobre área, que é igual... Estão vendo minha apresentação? Não. 480 dividido por 2 vezes 10 na menos 4. E aí, como fazer essas operações com base de 10? Vocês viram também? Vimos, mas se esquecemos. Como? Viram, mas se esqueceram? Beleza. Então, vamos lá. A pressão vai ficar... Ô, carambola. A pressão vai ficar 480. Quando tem divisão com base de 10, você divide os números e esquece a base de 10. Depois a gente olha para a base de 10. Então, vamos lá. 480 dividido por 2 fica 240. Muito bem. O que eu faço com essa base de 10 agora? Ela está dividindo, né? Quando a gente passa para cima, como não tem outra base de 10, você pode inverter para cima e aí troca o sinal. Então, vai ficar 240 vezes 10 na 4 newtons. Ou eu posso andar com a vírgula, né? A vírgula, quando não tem nada, a vírgula está aqui, certo? Se eu andar uma casa para cá, aumenta um expoente. Então, isso daqui vai ser igual a 24 vezes 10 na 5 Pascal. Aqui eu botei Newton, mas não é Newton, né? É Pascal. Ok? Conseguiram entender essa segunda parte?
Sim. Sim. Qual outra turma? Uma outra turma de segundo ano que eu tive aula esses dias, eles se bateram um pouco nessa parte de notação científica, de transformações de unidades. Então, eu vou fazer uma videoaula com base de 10, explicando a base de 10, as operações com base de 10, e vou colocar no SIGA, e vou fazer uma outra aula com as transformações de unidades, essas de área e de volume, e aí vou colocar no SIGA também, tá? E sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês olhem lá, e o que não entenderem também, me mandem e-mail que a gente discute também, ok? Ou a gente pode discutir na aula, se quiserem, tá? Que aí eu vou colocar a aula lá para ficar mais fácil para vocês, né? Porque aí assim eu não sei o que vocês sabem, o que não sabem, melhor eu pegar e fazer a aula lá, que daí não tem como vocês dizerem que não viram, que não sabem. Ok? Vai fazer uma revisão desse conteúdo, então? Sobre transformações de unidade e notação científica, é isso aí. Sim. Muito obrigada, prof. Vai facilitar muito. Eu acho também. Letra C agora. Explique o que acontecerá, o que ocorrerá com a pressão se ela apoiar-se sobre as pontas de ambos os pés. Então, aqui nessa questão, nesse inicial, aqui ela está dizendo que ela está com um pé no solo. Se ela colocar os dois pés, o que vai acontecer com a pressão? Diminui. Vai diminuir? Vai ser distribuída? Diminui quanto? Pela metade? Muito bem. Eu estou dobrando a área, então a pressão diminui pela metade. Muito bem, isso aí. Conseguiram entender, então, o conceito de pressão, certo? Muito bem. Certo. Gostei. E aí, sim, agora temos uma propriedade que é chamada, uma grandeza, né, que é chamada de densidade. O que é a densidade? A densidade, ela é a razão entre a massa e o volume. Então, matematicamente, a densidade que é representada pela letra D é massa sobre volume. Cada partícula, cada substância tem uma densidade diferente. Então, a madeira vai ter uma densidade, o cobre vai ter um, ou a água vai ter outro, e assim por diante, ok? É essa densidade que vai explicar por que alguns materiais boiam e alguns afundam, né? Por que isso acontece? Isso não está relacionado nem com o tamanho do objeto, nem com o peso, nem com a forma, nem nada. Ele está relacionado com a densidade. A densidade representa a massa sobre volume, ok? Unidade de densidade no SI, como é massa sobre volume, é quilograma por metro cúbico. A unidade usual é grama por centímetro cúbico, tá? Então, aqui já tem um indício que a gente vai ter que fazer algumas transformações, né? Porque se tiver em quilograma por centímetro cúbico e eu quiser a pressão, por exemplo, em pascal, vai ter que transformar, certo? Existem outras unidades também, quilograma por litro, quilograma por centímetro cúbico, qualquer unidade de massa por volume, tá? Agora, o que significa essa densidade? O que significa dizer que a gasolina, por exemplo, tem uma densidade de 0,7 gramas por centímetro cúbico? Significa que cada centímetro cúbico de gasolina tem 0,7 gramas de massa, entendeu? Significa que cada centímetro cúbico de gasolina tem 0,7 gramas de gasolina, ok? Entenderam o que é a densidade? É o quanto de massa tem por unidade de volume. Então, é o quanto de massa que tem em 1 centímetro cúbico, certo? E é o que vai explicar por que alguns objetos afundam e alguns boiam. A densidade da água, alguém tinha me perguntado, né? Deixa eu ver se está falando aqui mais embaixo. Aqui, ó. Algumas unidades densidades importantes. A gasolina é 0,7 gramas por centímetro cúbico, o gelo, 0,92 gramas por centímetro cúbico, a água, 1 grama por centímetro cúbico, a água do mar, 1,3 gramas por centímetro cúbico, e o mercúrio, 13,6 gramas por centímetro cúbico. Por que alguns materiais afundam, alguns materiais boiam? Quando
o material que eu coloco dentro da água. Em água, né, que eu tô falando isso, afunda e boia. Sim. Quando eu coloco um material dentro da água e a densidade dele é menor do que a água, o que vai acontecer? Ele vai flutuar, ele vai ficar em cima. Isso aí, ele vai boiar. E quando a densidade desse material for maior que a densidade da água, aí ele vai afundar, ok? Tem um videozinho bem legal, que eu não vou achar agora, e eu esqueci de procurar antes, que é da Luna. Vocês conhecem a Luna, né? Do show da Luna? É. Sim. Tem um videozinho que ela explica isso daí. Eu vou colocar no Siga lá também para vocês assistirem, tá? Ela explica por que alguns objetos afundam e alguns objetos não afundam, tá? Então tá lá. Tem a musiquinha bem legal lá para vocês dançarem. Oi, quem chamou? Eu. Oi. Eu tava vendo esses dias que, tipo, lá no Mar Vermelho, se eu não me engano, é mais difícil a pessoa conseguir afundar. É por causa disso, então? Isso, a densidade lá é diferente dos outros lugares por causa das algas, se eu não me engano, que tem lá. Aí Isso, era alguma coisa a ver com algas também. Muda a densidade da água lá e aí por isso que as coisas ficam boiando, né? É tipo uma pressão, então, que vai fazendo o nosso corpo, entre aspas, pra gente flutuar. É isso que acontece com a água quando a gente entra e não consegue, tipo, mergulhar, por exemplo. Mais ou menos. Tem mais partícula ali, né? Onde você está tentando afundar, tem mais partículas ali. E aí elas não permitem que você afunda, isso? Que legal. Temos um outro exemplo aqui, mas esse exemplo aqui eu tinha que resolver, ele não está resolvido aqui. Vamos tentar fazer? Bora, né? Quem lê? Jennifer, que gosta de falar. Eita, Jesus. Uma caixa cúbica de massa de 800 quilos está apoiada numa superfície horizontal por uma de suas faces. A pressão exercida por ela tem intensidade de... Tá cortando pra mim, prof. Peraí. Mas é isso mesmo. Dê a resposta em centímetros. Peraí que agora eu me perdi. Tá. A pressão exercida por ela tem intensidade de 5... Não consigo ler. Tá cortado? Sim. Por Não sei se foi eu que mexi aqui na minha tela ou o que, mas tá um pouquinho cortado. É o teu slide, professora. Mas por quê? Pra mim tá certo. Deixa eu puxar aqui pro lado. Foi? Não, galera. É só um N e uma barrinha. Ai, tá. N por metro quadrado. Newton. Isso, Newton por metro quadrado. Qual é a medida qual a medida da aresta dessa caixa? Dê uma resposta em centímetros. Isso aí. Descobri. Descobri porque o meu slide estava cortado. Eu tô com o celular e daí eu dei um zoom e ele cortou. E eu não percebi. Então tá. Ai, Jesus. Então vamos lá. Ele quer saber a medida da aresta. Então isso daqui é uma caixa cúbica. A medida da aresta é a medida do lado. Então, se é cúbico aqui, como ele está mostrando, todos têm o mesmo tamanho, tá? Tudo é A, ok? 800 quilos. O que é 800 quilos? 800 newtons. 800 newtons é a força. Não. É a massa. É a massa? É a massa. Que tem que transformar. Né? Isso. Não tem que transformar, porque são coisas diferentes. Massa é dada em quilo, força é dada em newtons, lembra? Lembra? Carambola. Sim. Então, a massa é 800 quilos. Por que ele está dando a massa? Para que você calcule o peso, que é a força que vai causar a pressão. Como é que a gente calcula peso mesmo? Massa vezes a gravidade.
Isso, a gente está na Terra, então admite o G sempre igual a 10. Então, a massa é 800 vezes o G, que é 10. Então, caramba, por que ele está fazendo isso? Então, a força que a gente vai considerar é de 8.000 newtons, certo? E aí, ele está dizendo já qual é a pressão. Ele está dizendo que a pressão é 5 vezes 10 na 4 newton por metro quadrado, ou pascal, né? E ele quer saber qual é a medida da aresta. Certo? Eu tenho pressão e força. Então, eu consigo descobrir a área. Por quê? Porque pressão é força sobre área, certo? Se eu tenho pressão e força, eu consigo descobrir a área. Essa área que está dividindo, ela vai lá para o outro lado, ok? E esse P aqui, ele vai vir para cá, dividindo, certo? Então, karma lá. Deixa eu criar uma outra caixa de texto aqui que fica mais fácil. Então, a área, que é o que eu vou descobrir, vai ser igual a força sobre a pressão. Certo? Entenderam isso que eu fiz aqui? Por que que é isso? A área subiu para lá e esse daqui veio aqui para baixo. Então, fica força sobre área, tá? Então, a força sobre pressão, desculpa. Então, a área vai ser igual a força, que é 8.000, dividido pela pressão, que é 5 vezes 10 na 4. Se eu escrever esse 8.000 aqui em base de 10, fica 8 vezes 10 na 3. Fica mais fácil para a gente dividir, tá? 8 dividido por 5 dá quanto? 1.6. Hã? 1.6. 1.6. Então, fica 1.6. Essa base de 10, como é que eu faço divisão com base de 10? Mantém a base, que é 10, e na divisão eu diminuo os expoentes. Então, 3 menos 4 fica menos 1, o expoente, certo? Então, a área é 1,6 vezes 10 na menos 1. Esse 10 na menos 1, quando eu ando com a vírgula para lá, eu posso diminuir os expoentes. Então, isso daqui, para colocar esse menos 1 ali dentro, eu posso escrever como sendo 0,16 metro quadrado. Essa vai ser a área. Ok? Acompanharam? Mas eu não quero saber qual é a área, eu quero saber qual é a aresta, o tamanho disso daqui. Eu sei que se a área é o tamanho da aresta ao quadrado, por que é o tamanho da aresta ao quadrado? Porque é lado vezes lado, né? Isso, assim que a gente calcula a área, certo? Profe? Oi? Essa última parte que você fez tá muito pequenininho, eu não tô conseguindo enxergar. Eu já aumentei ali, ó. Já aparece maior para vocês. Então, se eu quero descobrir o tamanho da aresta, eu vou passar esse quadrado para o outro lado como sendo raiz. Então, deixa eu escrever aqui como sendo fórmula. Raiz de 0,16 dá... Ai, não consigo colocar a raiz. Espera lá. Como é que eu vou colocar a raiz aqui? Operações. Operações. Relações. Dá 4? Relações. 0,4. Isso mesmo. É que eu quero escrever aqui para vocês. Então...
o Azinho vai ser igual a raiz do Azão. Isso aí. Ficou muito pequeno, né? Pra mim, que sou míope, sim. Pros outros, eu não sei. Ah, um quadro. Tá bom. Peraí. Aí. Agora A área é a aresta ao quadrado, né? Porque a gente faz lado vezes lado para encontrar a área. Se eu quero o tamanho da aresta, eu tenho que passar esse quadrado aqui para o outro lado, com a operação inversa. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, a aresta vai ser a raiz da área. Então, é a raiz de 0,16, que, como vocês falaram, é 0,4. Isso aí. Opa. 0,4, o quê? Metros, né? Ok? E ele está pedindo em centímetro. Como é que a gente passa de metro para centímetro? Agora sim, multiplica por 100. Então, vai dar 40 centímetros. Ok? Conseguiram entender a questão? Tranquilo? Sim. Beleza, então. Então, como eu falei lá, eu vou colocar essa aula lá no Siga, vou colocar uma aula, então, sobre revisão de transformações de unidade, revisão de base de 10, operações com base de 10, tá? E eu acho que por hoje é isso. Teriam alguma pergunta mais? Os slides também. Vou colocar tudo no Siga lá. A gente vai ter aula com você semana que vem ou só daqui a 15 dias também? Daqui a 15 dias, Profe, todos os slides, a aula gravada e etc e tal, você vai colocar tudo no Siga ou você vai fazer, tipo, uma pasta no Drive que você vai disponibilizar pra gente? Ou no não? Siga. Tudo no Siga. Tudo no Siga? Vai ver o sítio. Eu também. Desculpa, esperar um pouquinho que eu já tô terminando. Desculpa. Fale. Esqueci. Não, a chamada. A chamada, professor, você já fez? Sim. Foi aquela hora que vocês se apresentaram, né? Ah, tá. Então tá, gente. Até daqui 15 dias. Olhem lá o Siga. Eu vou deixar... Não vou deixar nada. Vou colocar lá os vídeos que eu falei para vocês. E era isso aí, beleza? Qualquer dúvida, mandem e-mail lá que a gente tira as dúvidas e discute, conversa. Ok? Tchau. Prometo que da próxima aula eu falo menos. Tchau. Não precisa, Valeu, não. Tá tranquilo. Tchau, gente. Boa tarde. Até a próxima. Tchau, professora. Até. Tchau. Dá um beijão na tua filha, ela é muito fofa. E eu no pequeno também.